pessoal! O vídeo que você vai ver agora faz parte de uma das aulas disponíveis no canal Complementos de Física, cujo objetivo é fornecer algumas aulas para servirem como complementos de cursos teóricos e experimentais em física básica, a nível universitário. Agora, se você quiser ver a aula completa, ou mesmo outra parte da aula, você pode acessar a playlist Cortes nos Complementos, que está disponível no canal. Espero que vocês gostem do vídeo que vem. O tópico que eu gostaria de discutir com vocês hoje é eletrodinâmica e a gente vai discutir um pouquinho sobre tensão, corrente, resistência elétrica e como essas coisas estão associadas à lei de Ohm. Vamos tentar sair de princípios mais básicos e ver como é que a gente pode definir essas grandezas e depois conectá-las, dando origem ao que a gente chama então de lei de Ohm. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, vamos começar então, gente, falando da definição do que a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial. Bom, primeiramente, tensão e diferença de potencial é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes e provavelmente ao longo dessa aula, às vezes, eu vou me referir como tensão ou diferença de potencial, que as coisas estão meio misturadas aqui na cabeça, tá? Mas a gente vai considerar que é a mesma coisa. Bom, o que a gente pode falar então sobre tensão elétrica e diferença de potencial? Vamos imaginar, então, a gente sabe da eletrostática lá que se eu tenho um conjunto de cargas no espaço, essas cargas geram em torno dela o que a gente chama de campo elétrico. A configuração da carga não é muito importante, o que é importante é que existe um campo elétrico no espaço. Então, posso até esquecer as cargas desde que eu conheça a configuração do campo elétrico. Bom, o que a gente define como sendo potencial de um certo ponto? Isso é uma consequência direta da força elétrica ser uma força conservativa. E o potencial de um certo ponto está associado com a energia potencial que eu teria se eu colocar uma certa carga conhecida naquele ponto. O produto daquela carga vezes o potencial vai me dar a energia potencial associada. A definição do potencial elétrico, basicamente, energia potencial por unidade de carga, é essa daqui, que seria essa integral de menos infinito até A do produto escalar de E escalar o deslocamento. Veja que se eu multiplicar isso aqui pela carga, isso aqui vira força elétrica. E essa expressão é a expressão do trabalho realizado pela força elétrica para trazer uma carga do infinito até aquele ali. Qual o trabalho que eu tenho que realizar para fazer isso, daquele ponto. Bom, a gente pode pensar do potencial elétrico para qualquer ponto. Então, se eu pegar outro ponto aqui, o potencial elétrico daquele ponto é dado por isso aí. A diferença de energia potencial, o próprio nome já diz, é exatamente a diferença entre isso e isso, que a gente pode rearranjar e escrever dessa maneira aqui, menos integral de A até B, E escalar vezes o vetor de deslocamento. Tá? Essa diferença de potencial elétrico é o que a gente chama também de tensão elétrica. E é medida em volts, porque o potencial elétrico é medido em volts. Ok, então agora que a gente já tem essa definição, que é uma definição geral para a diferença de potencial, vamos ver qual é o efeito da existência de uma diferença de potencial no movimento das cargas elétricas, já que a gente está falando de eletrodinâmica. Tá? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui é uma região onde existe um campo elétrico, eu tenho dois pontos aqui com potenciais VA e VB, e eu coloco aqui uma certa carga. Vou colocar uma carga positiva como carga de prova. E aí a gente pega e vai imaginar que essa carga está se movimentando de A para B. Bom, se a carga está se movimentando e existe aqui, vamos supor que esse movimento seja só pela ação da força elétrica, eu posso definir um trabalho. O trabalho realizado para vir de A até B, se eu conheço a diferença de potencial, ela pode ser calculado como o negativo da variação da energia potencial. Essa é a propriedade básica de forças conservativas em mecânica ou em física, de modo geral. Então, a gente pode pegar aqui que isso aqui é igual a menos o valor da carga vezes V. Lembrando que V é a diferença de potencial entre os dois pontos. Ok, daqui dá para a gente tirar já uma informação que é importante, que vai ser importante ao longo dessa apresentação. O trabalho, então, é Q0 potencial de A menos potencial de B. Olha, se o potencial de A for maior que o potencial de B, então esse trabalho é positivo. O que significa isso? Significa que a força elétrica, o trabalho que eu estou falando da força elétrica aí, favorece o deslocamento.
Então, o movimento natural de uma carga positiva vai ser sempre de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. E se a carga for negativa? Mas inverte o movimento natural do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Tá? E se for o contrário? Se o potencial de A for menor do que o potencial de B? Bom, aí a força elétrica vai se contrapor ao deslocamento, né? E aí eu tenho que realizar, tem que ter alguma força externa, algum processo que realize trabalho, que forneça energia para aquela carga, para ela ir do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Ok, então se eu quero obter, né, por exemplo, um circuito fechado, vamos imaginar que eu tenho aqui um fio, né, e eu tenho aqui uma carga se movimentando aqui, uma carga positiva. Eu quero que essa carga se mova daqui para cá e depois fique movimentando, digamos, continuamente ao longo desse fio. O movimento, se esse ponto aqui tem um potencial maior do que esse ponto aqui, o movimento natural da carga aqui no fio vai ser esse. Mas aí eu preciso de alguma coisa para elevar o potencial dessa carga, para ela voltar para esse potencial menor e continuar se movimentando, né, ao longo desse circuito, que é o nosso objetivo no final das contas. Tá? Esse elemento aqui vai ser as nossas baterias. Né? Então vamos falar um pouquinho agora das baterias. Né? A história da bateria é bem interessante, porque ela começa lá com Luigi Galvani, né, que fazia estudos em bioeletricidade, eletricidade de tecidos, digamos assim, biológicos. A ideia do Galvani, né, ele tinha um experimento, ele mostrou, na verdade, que se você pegasse aqui, uma perninha de rã lá, né? Aqui está uma perninha de rã, e conectasse, né, nessa perninha aqui, 2 eletrodos de metais diferentes, é importante. Né? Então, isso aqui é um eletrodo, sei lá, de cobre, esse aqui de zinco, ou cobre prata, o que for, e você conectasse esses eletrodos aqui, a perninha se mexia. Né? Então, ocorria aí um espasmo. O Galvani, na época, pensou nisso como sendo uma coisa desse tipo, que os tecidos biológicos tinham uma eletricidade natural. Né? E numa das apresentações dele, outro cientista que estava assistindo, o Alessandro Volta, deve ter ficado pensando, peraí, o que acontece, por exemplo, se eu colocar o mesmo metal? Em vez de eu colocar metais diferentes, eu colocar aqui o mesmo metal. Né? E ele viu que depois ele fez o experimento, viu que quando ocorria isso aí não acontecia nada com a perninha da rã. Né? Então, pensa o seguinte, então essa diferença aí não deve estar associado de fato com o tecido biológico, deve estar associado com os metais. E foi aí que ele fez um experimento para mostrar isso no laboratório, e ele criou o que a gente chama hoje de bateria de volta. Né? Então a bateria de volta, basicamente, o que ele fez foi pegar aqui uma chapa ou um pedaço de cobre, né? Colocar aqui um outro pedaço agora de prata, e aqui no meio ele colocou um material poroso e colocou salmoura, né? Água e sal. Com isso ele conseguiu gerar entre esse ponto e esse uma certa diferença de potencial. E essa diferença de potencial era mantida. Algumas constatações interessantes foi que essa diferença de potencial ela dependia basicamente da diferença entre os dois metais. Se eu trocasse um desses metais aqui, eu mudava a diferença de potencial. Se eu colocasse 2 metais iguais, não ocorria diferença de potencial. Tá? Então ele inclusive propôs que para você obter diferenças de potenciais maiores, você poderia associar esses elementos aqui em série, ou seja, colocar um em cima do outro. Foi exatamente isso que foi feito. E por isso que a bateria de volta ficou conhecida como pilha de volta, porque era uma pilha desses elementos aqui. Né? Então, mas essa era a ideia básica. Bom, vamos falar então um pouquinho, tentar entender o que pode estar acontecendo aqui nessa bateria simples. Né? O símbolo que a gente usa para a bateria é esse aqui.
Então você tem aqui esse traço grande que representa o terminal positivo, né? Aqui o traço pequeno que é o terminal negativo, de modo que se eu coloco uma carga positiva, como a gente viu, ela naturalmente é transferida aqui para o terminal positivo. Eu consigo fazer uma elevação do potencial de uma carga positiva. Se for negativa, é o contrário, né? Eu consigo trazer ela daqui para cá com a bateria. O que a gente representa aqui é a diferença de potencial entre, né, os dois terminais aqui, né? Então aqui está representada a diferença de potencial. Esse tipo de estrutura a gente pode simular fazendo uma célula voltaica simples. Eu tenho basicamente aqueles mesmos elementos, ó. Tem aqui um eletrodo de cobre, o outro eletrodo, ao invés de usar prata, a gente pode usar zinco, tá? E aqui a gente vai usar como eletrólito não a salmoura, mas o ácido sulfúrico, tá? É uma solução aquosa aí de ácido sulfúrico. O que a gente pode pensar, né, para essa bateria simples? Olha, o que vai acontecer? Só esqueci de mencionar que isso aqui, na verdade, não precisa ser ácido sulfúrico, pode ser qualquer ácido, inclusive uma base. O que acontece aqui é basicamente o seguinte: quando eu mergulho os eletrodos aqui, vamos olhar para o zinco, então esse zinco metálico aqui, sólido, se transforma aí num íon zinco diluído na água, no eletrólito, mais 2 elétrons. Então a superfície dele aqui fica carregada negativamente por causa desses elétrons que vão sendo liberados. E não ocorre a mesma coisa no eletrodo de cobre? Sim, ocorre a mesma coisa. Só que o quanto de elétrons que vai ser liberado, ou quanto eficiente, digamos assim, essa reação, depende de uma coisa chamada potencial de oxidação dos metais, né? Então, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre. Então, aqui são liberados mais elétrons do que aqui. Então, veja que naturalmente aparece uma diferença de potencial entre esse ponto e esse, porque aqui tem muito mais carga negativa do que esse. Então, enquanto que esse terminal, digamos, fica com um potencial maior, tem menos carga, esse aqui fica com um potencial menor. Então, apareceu aqui uma diferença de potencial. Se eu conectar um circuito aqui, vai começar a fluir cargas através desse circuito, e aí esse movimento de cargas vai, por exemplo, acender uma lâmpada ou fazer funcionar alguma coisa que você colocou ali, né? Esse movimento de cargas, então, é a corrente elétrica que é estabelecida. Bom, aí tem uma coisa, né? Você falou assim, tá bom, está acontecendo isso aqui, mas isso aqui vai acontecer até que ponto? Porque a gente pensar, né, grosso modo aqui, essas cargas vão migrando e vai chegar um ponto em que a diferença de carga aí tende a ficar igual. Então, a diferença de potencial deveria desaparecer e não é isso que ocorre. Mas a gente tem que levar em conta o eletrólito. Porque o eletrólito, na verdade, eu tenho aqui íons de H2+, e SO4- que estão dissociados aqui na água. Esses íons de H2+ aqui, eles acabam sendo atraídos aqui por esses elétrons aqui, né? Enquanto que esses vão recombinar aqui nessa superfície, tá? Eles são atraídos por esses elétrons aqui e recombinam com esses elétrons formando, né, gás hidrogênio. Tá? Então, basicamente, à medida que as cargas vão chegando, elas vão recombinando. Então, de forma que essa diferença de potencial entre esse polo e esse polo, ela é mantida, né? Então, nesse tipo de configuração, eu consigo manter a diferença de potencial enquanto essas reações estão ocorrendo, né? E é basicamente isso aqui que ocorre aí na pilha de volta. De fato, se você quer melhorar a eficiência dessas baterias, né, tem várias coisas que podem mudar. Hoje em dia a gente tem baterias extremamente eficientes, as baterias de automóveis, por exemplo, né, são baterias de lítio, onde você mudou, não só o metal não mudou muita coisa, a tecnologia está aqui, né, no eletrólito. Você tem eletrólitos que conseguem fazer essa transferência de carga, você consegue recarregar, né, em toda a tecnologia da bateria muda desse jeito. Quando o Volta propôs isso, teve uma corrida por baterias. Tem várias pessoas que desenvolveram baterias mais eficientes. Uma delas é a famosa pilha de Daniell. Você tem também, inclusive o Faraday, né, fez uma chamada pilha de indução ou bateria de indução, né? Então, a corrida por baterias, e até hoje as baterias estão sendo desenvolvidas, né? Mas basicamente a ideia é essa daí. Ok. Esse aqui é o Volta, aqui há um desenho da pilha dele, ó. Veja que é uma pilha de elementos aqui, metal 1, metal 2, ensanduichado aqui o seu eletrólito.
Gente, se vocês quiserem saber mais sobre baterias, tá? Tem esse canal aqui do meu colega aqui do Instituto de Física, o professor Luiz Antônio, que também está ajudando a gente com esses vídeos aqui, tá? Aqui, esse link aqui vai te dar o link para essa apresentação, que é exatamente sobre a bateria de volta. Então lá tem mais detalhes sobre a história, sobre como funciona, sobre os diferentes tipos de bateria. Se você quiser saber mais, é bem interessante você olhar lá nesse canal, tá? Bom, gente, agora a gente preparou aqui um experimentozinho para mostrar algum desses conceitos que a gente acabou de discutir. É um experimento bem simples que você vai achar em vários vídeos pela internet, mas vamos dar uma olhadinha aqui para a gente relembrar. Bom, o que a gente tem aqui, né, é um recipiente, e nesse recipiente aqui eu vou colocar 2 eletrodos, tá? Um eletrodo de cobre, aqui, vou ligar esse eletrodo no terminal positivo de um voltímetro, e um eletrodo de zinco, tá? Que eu vou colocar aqui, e ligar no terminal aqui negativo de um voltímetro. De modo que o que eu vejo aqui no voltímetro é a diferença de potencial, né, entre os 2 eletrodos. Basicamente eu tenho os primeiros elementos da minha bateria, agora falta o eletrólito, né? Para eletrólito eu posso usar, a princípio, qualquer ácido ou base que você tenha. Eu vou usar esse eletrólito aqui, né? Que é bastante comum e serve bem como eletrólito para pilha, entre outras coisas, né? Então eu vou colocar aqui o eletrólito. Quando eu coloco isso aqui, o que você vai ter é essa diferença de potencial de 0,94 volts, né? Então agora essa minha bateria aqui gera 0,94 volts. Ok, aí surgem algumas questões. A primeira, será que se eu variar a área, né, dessas placas, eu vou mudar essa diferença de potencial? Dá uma pensada aí, 0,93, 0,94 volts. Será que a gente muda substancialmente esse potencial, ou muda de alguma maneira? Né? Vamos testar isso. Então vou tirar agora os 2 eletrodos. Tá aqui. E vou substituir pelos eletrodos de área bem menor. Aqui o de cobre. E aqui o de zinco. (0,95 volts). Ou seja, mesmo valor, né, dada que a diferença da área era bastante grande. Tá? Ou seja, a diferença de potencial não depende da área das placas, e a gente já esperava isso, né? Que na nossa discussão a gente falou que a diferença de potencial basicamente dependia da diferença de potencial de oxidação entre o cobre e o zinco, né? Nesse caso, cobre e zinco, tá? Então, a gente esperava isso. Então se eu mudar o material de um dos eletrodos, eu mudo essa diferença de potencial? Bom, a princípio sim. Vamos verificar isso? Então vou voltar aqui o eletrodo de cobre de maior área e vou substituir o eletrodo de zinco que eu tinha por um eletrodo de alumínio, né? Vamos ver o que acontece. Lembrando que o valor que tinha dado anteriormente era 0,94 volts. Vou retirar esses, colocar de volta o eletrodo de cobre que a gente tinha antes e vamos colocar aqui agora um eletrodo de alumínio. O valor que eu obtenho agora é de 0,42 volts. Né? Então baixou bastante a diferença de potencial porque esses 2 metais têm potenciais de oxidações diferentes. Tá? Ok, agora uma questão, né? Primeiro, bom, se a diferença de potencial só depende da diferença de potencial de oxidação, como é que eu consigo fazer uma pilha ou uma bateria, né, de maior diferença de potencial? Bom, a ideia é simplesmente você conectar, né, essas configurações, esses elementos em série. Então, se eu quero aqui, por exemplo, uma bateria de 0,39, 0,4 volts, se eu quiser uma 0,8 volts, basta eu colocar aqui mais um eletrodo de cobre e um eletrodo de alumínio e conectar os 2 em séries, né? Isso me dá 0,8 volts e assim por diante. Foi exatamente isso que o Volta fez na pilha dele, né? Os eletrodos dele lá, ele tinha um eletrodo de cobre, o meio poroso com a salmoura e o eletrodo de prata. E depois você foi empilhando vários desses eletrodos para você ter uma diferença de potencial maior.
Outra questão interessante aqui, né? Nós variamos a área e vimos que a diferença de potencial não varia, como a gente, de certa forma, esperava, tá? Então, por que, gente, que se você pegar, por exemplo, uma bateria de moto, né, desse tipo aqui, ó, tá? Ela é desse tamanho, uma bateria de 12 volts, mas se você pegar uma bateria de caminhão, ambas são de chumbo ácido e também de 12 volts, a de caminhão, ela é desse tamanho, né? O que define a diferença de tamanho da bateria, certo? Por que elas têm essa diferença de dimensão, sendo que a diferença de potencial é a mesma, né? Então, isso é um assunto para vocês pensarem, a gente pode eventualmente discutir isso depois. A bibliografia básica, né, que foi baseada nessa videoaula, está listado aqui. A gente tem lá os 3 livros de física básica, 4 livros de física básica, né, o livro do Tipler, o do Raymond Sirway e Dewitt, o do Sears Zemansky e o livro do Moisés Nussenwein. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado.